relógio bate a uma, as bruxinhas fazem uma espuma. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate as duas, os duendes pulam nas ruas. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate as três, as fadinhas cantam em pé. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate as quatro, o dragão sopra um retrato. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate as cinco, as bruxinhas dão um brinco. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate as seis, os duendes dão bons arremessos. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate as sete, as fadinhas dançam com pet. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate as oito, o dragão assa um bolo fofo. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate as nove, as bruxinhas fazem um trove. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate as dez, os duendes brincam outra vez. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate as onze, as fadinhas sobem no bonde. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate as doze, o dragão faz pose com doce. Zum, 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 tá. Zum, 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 tá. Quando o relógio bate a uma, as bruxinhas fazem uma espuma. Zum, 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 tá. Zum, 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 zum,